que é o Talibã e como o grupo tomou o poder no Afeganistão. Entenda como o grupo fundamentalista assumiu novamente o controle do país depois de 20 anos e por que isso é uma ameaça aos direitos humanos na região. Cenas de tumulto no aeroporto de Cabul, de pessoas penduradas em avião durante decolagem e de uma multidão tentando fugir do Afeganistão chocaram o mundo nos últimos dias. No último dia 15 de agosto, o grupo extremista Talibã, que significa estudantes, não estudantes normais, mas estudantes do Alcorão, voltou ao poder quase 20 anos depois de ter sido expulso por tropas norte-americanas. O presidente do Afeganistão e o vice-presidente fugiram do país e as forças de segurança afegãs ofereceram pouca resistência, apesar dos recursos disponíveis, enquanto os militares do Talibã avançavam rapidamente pela região. Essa tomada de Cabul já era um risco apontado por especialistas que estavam apreensivos com a decisão dos Estados Unidos de retirar suas tropas do Afeganistão, depois de 2 décadas de ocupação, causando assim um vácuo de poder propício para o grupo avançar e derrubar o governo. Com o Talibã de volta ao poder, a comunidade internacional e a população afegã já demonstram preocupações sobre o retorno de violências de direitos humanos. Milhares de civis tentaram fugir da região e os que ficam temem as próximas ações do governo extremista do Talibã. O Talibã é o grupo fundamentalista islâmico formado no fim da invasão soviética do Afeganistão entre os anos de 1979 e 1989, por estudantes que defendiam uma rígida interpretação do Alcorão para governar o país. Talibã, inclusive, significa estudantes, em uma língua nativa dos afegãos. O grupo interpreta a religião de um jeito peculiar. Vê os outros ramos do islamismo como deturpados e abertos ao Ocidente, então acreditam ser os portadores do verdadeiro islamismo, explica o professor de Geografia e Atualidades poliedro Daniel Simões. Durante os anos em que ficaram no poder, entre 1996 e 2001, eles prometeram eliminar qualquer influência estrangeira no país, promover a paz e a segurança regional por meio da instauração de uma versão radical da Sharia, a lei islâmica. Foram adotadas medidas brutais e repreensivas, colocando em xeque os direitos humanos e culturais. A formação do Talibã no Afeganistão é um dos muitos efeitos colaterais da bipolarização entre os Estados Unidos e a União Soviética, a extinta União Soviética. Durante a Guerra Fria, nos anos de 1945 a 1991. Em 1978, os socialistas tomaram o poder no Afeganistão durante a Revolução de Saur. Os Estados Unidos e seus aliados, como a Arábia Saudita, passaram a apoiar o movimento de resistência armado. Diversos grupos islâmicos foram beneficiados com essa ajuda dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, com munições e armas. Nesse mesmo contexto, os sauditas financiavam madraças, escolas religiosas no Paquistão, para onde as famílias afegãs, especialmente da etnia Pashto, enviavam seus filhos. Foram nessas escolas que se organizou o grupo que criou o movimento Talibã, explica James O'Neill, professor do Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais da Faculdade de Campinas. O grupo de orientação sunita foi consolidado em 1994 exatamente pelos ex-guerrilheiros islâmicos conhecidos como os Mujahideen.
que lutaram para combater a ocupação soviética no Afeganistão na década de 1980. Na época, o objetivo dos Estados Unidos era impedir que os soviéticos expandissem seu domínio no Oriente Médio, e a ajuda militar norte-americana foi decisiva para a resistência afegã. Segundo Luiz Felipe Vale, professor de Geografia no Colégio Oficina do Estudante, o discurso de que o ateísmo comunista atentava contra o islamismo também mobilizava tropas com motivação religiosa no país de maioria muçulmana. Após a dissolução da União Soviética em 1991, o governo e combatentes afegãos aguardavam pela ajuda estadunidense prometida para a reconstrução do país, devastado pela guerra. Mas essa ajuda nunca veio, diz o professor. Arruinado pelas crises internas, o cenário político do Afeganistão se tornou caótico em meio às disputas por poder entre grupos armados. Em 1996, o Talibã conseguiu assumir o controle sobre a maior parte do país, tomou Cabul e o Afeganistão foi proclamado um Emirado Islâmico. Após a expulsão dos soviéticos e diante do caos causado pelos conflitos, a população afegã viu como um certo otimismo o controle do grupo na região. A popularidade se sustentou inicialmente pelo sucesso em reduzir a corrupção, coibir a criminalidade e pelos esforços para tornar as entradas e áreas sob seu controle mais seguras, estimulando o comércio. Durante o domínio do Talibã na região, as mulheres não tinham permissão para trabalhar ou estudar. Deveriam ficar confinadas em casa. Elas só poderiam sair se estivessem acompanhadas de um homem. Era obrigatório o uso da burca, cobrindo todo o corpo da cabeça aos pés, e as mulheres acusadas de adultério eram apedrejadas na rua. O Talibã também proibiu música, filmes, televisões e livros, artefatos culturais foram destruídos. Podemos lembrar que o grupo ordenou a queima da Biblioteca Central de Cabul em 1998, onde manuscritos milenários foram perdidos, bem como a destruição das estátuas de Buda e construídas no século V, quando mercadores chineses da Rota da Seda dominavam a região, conta o historiador. Os afegãos, que continuam consumindo produtos de cultura ocidental em segredo, corriam o risco de sofrer punições extremas, de acordo com a interpretação radical da lei islâmica. Na época, açoitamentos, amputações, execuções públicas eram comuns. Um dos ataques mais conhecidos do grupo foi em outubro de 2012, quando a estudante Malala Yousafzai, baleada aos 15 anos na cidade de Mingorá, no Paquistão, por defender os direitos das mulheres de estudar. A queda do Talibã ocorreu após os atentados de 11 de setembro de 2001. 2 aviões comerciais sequestrados foram arremessados contra as torres do World Trade Center de Nova York, causando a morte de cerca de 3.000 pessoas no mesmo dia. O terceiro avião foi arremessado contra o edifício do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e o quarto avião caiu na Pensilvânia antes de chegar ao seu suposto destino, a Casa Branca. Na época, o Talibã foi acusado de dar refúgio para o grupo fundamentalista Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, responsável pelos ataques. Os norte-americanos acreditavam que, além de esconder membros da organização e permitir que usassem o Afeganistão como base de operações para atividades terroristas, o Talibã financiava o grupo. Em resposta aos ataques, os Estados Unidos lideraram uma coalizão que invadiu o Afeganistão em 2001 com pesados ataques aéreos e bombardeios. O presidente dos Estados Unidos na época, George W. Bush, deu início à Guerra do Terror, movendo milhares de soldados estadunidenses para o Oriente Médio com a justificativa de erradicar grupos terroristas liderados por inimigos como Bin Laden no Afeganistão e Saddam Hussein no Iraque. Em uma incursão terrestre, os norte-americanos forçaram a retirada dos talibãs
das grandes cidades. Então o líder do grupo, Mullah Muhammad Omar, e outras figuras importantes como Osama Bin Laden escaparam justamente e supostamente se refugiaram na cidade paquistanesa de Quetta. A existência do que foi apelidado de Quetta Shura foi negada pelo Paquistão. A colisão derrubou o regime e a invasão começou em 2001 e duraria 20 anos. Após a invasão norte-americana, as tropas talibãs se enfraqueceram, mas não deixaram de existir. Depois de serem expulsos, os membros do grupo se espalharam e alguns líderes se refugiaram na fronteira com o Paquistão, onde conseguiram se reestruturar e buscar formas de retomar o poder, mantendo-se ativos e recrutando membros. Ao longo dos anos realizaram ataques, mas a presença militar norte-americana em missões pontuais das forças ocidentais dificultaram a expansão do grupo. Simões explica que o plano inicial proposto por George W. Bush era fazer uma guerra rápida, tornar o Afeganistão uma democracia, fazer eleições e ter um presidente legítimo e formar um exército forte capaz de conter o Talibã sem a presença estrangeira. Isso foi muito custoso em dinheiro e em vidas ao longo do tempo. Por isso surgiu o movimento crescente para que os americanos retirassem as tropas. Mas a presença militar norte-americana estendeu muito mais do que o previsto. Com isso, a reprovação dos afegãos em relação aos Estados Unidos aumentou, abandonando o apoio da guerra do terror. A presença da força dos Estados Unidos, inclusive, ajudou o Talibã a mobilizar a população por meio de uma postura antinacionalista. Após 20 anos de intervenção militar estadunidense no Afeganistão, algumas poucas liberdades individuais foram conquistadas e houve um tímido avanço econômico no país que continuou mergulhado em uma profunda crise econômica à beira do precipício do fundamentalismo religioso defendido por milícias armadas como o Talibã e o Estado Islâmico, diz Vale. Com a saída de Bush e a entrada de Barack Obama na presidência dos Estados Unidos, a retirada das tropas do Afeganistão foi ganhando apoio popular. Quando Donald Trump, crítico da presença militar nos Estados Unidos no Afeganistão, assumiu o cargo em 2016, prometeu tirar as tropas norte-americanas do Iraque e do Afeganistão. Enquanto isso, os ataques do Talibã se intensificaram. Em fevereiro de 2020, Trump negociou um acordo de paz com o Talibã em Doha, no Catar, comprometendo-se a retirar as forças militares do país e libertar cerca de 5 mil prisioneiros talibãs. Já o grupo fundamentalista prometeu não atacar os americanos e não permitir que qualquer grupo ou indivíduo, incluindo o Al-Qaeda, usasse o Afeganistão para ameaçar a segurança dos Estados Unidos ou de seus aliados. Mas o Talibã continuou atacando forças de segurança afegãs, civis, e avançou rapidamente em todo o país. Em abril de 2021, o atual presidente norte-americano Joe Biden anunciou que as tropas americanas deixariam o país em 11 de setembro, 2 décadas após os ataques dos Estados Unidos. A retirada precoce das tropas preocupavam especialistas, autoridades e o povo afegão sobre a vulnerabilidade do governo sem o apoio internacional contra o Talibã, a retomada da violência na região. Em maio começaram as investidas do Talibã, já que haviam conquistado milhares de combatentes. Em julho, os insurgentes já tinham tomado metade do território afegão e no início de agosto praticamente todas as grandes cidades eram dominadas pelos extremistas. Hoje acredita-se que o grupo seja mais numeroso que em qualquer momento desde 2001, com até 85 mil combatentes, segundo estimativas das organizações do Tratado do Atlântico Norte. A rapidez com qual o Talibã voltou ao poder surpreendeu o governo norte-americano, que previa a chegada do grupo em Cabul apenas em setembro. O próprio Pentágono precisou retirar as peças dos diplomatas norte-americanos da embaixada da capital. A maioria dos países mostrou que não pretende reconhecer o grupo
diplomaticamente e existe uma preocupação de que o Afeganistão volte a servir de refúgio para terroristas. Toda a movimentação tem sido acompanhada de perto pela Rússia e pela China, que possuem interesses estratégicos na Ásia Central. Tanto a Rússia quanto a China enxergam com apreensão essa nova situação. Sabem que se fisicamente não existem mais tropas estadunidenses na região, existem riscos de possíveis instabilidades internas no Afeganistão transbordarem as fronteiras do país e cheguem à Ásia Central, região ainda com forte influência russa, e afetem também interesses chineses em seu mega projeto da nova Rota da Seda. A iniciativa busca criar grandes corredores de transporte e de infraestrutura por toda a Ásia. Por enquanto, a China foi o único país a declarar oficialmente que pretende manter relações amistosas e de cooperação com o Afeganistão. Começou a sinalizar cautelosamente que podem reconhecer o Talibã como um regime legítimo. China e Afeganistão são países vizinhos e têm 76 quilômetros de fronteira em comum. Há alguns meses a China vem ensaiando aceitar o governo do Talibã em troca de não ajudar o movimento separatista dos uigures, uma maioria muçulmana que habita no oeste chinês. Já a Rússia disse que reconheceria ou não o governo talibã de acordo com as ações do grupo. É isso aí, se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, seus comentários, deixe a sua opinião aí, que é muito importante pra gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.